Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, está aqui no telão. Se você trouxe sua Bíblia, acompanhe, se não, leia aqui, mas é importante que você acompanhe a leitura desse texto bíblico, a fim de que nós possamos estar todos nivelados naquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Então, Lucas 5,17 diz assim: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Só até aí, que Deus nos dê uma boa palavra. Você pode tomar o seu lugar aí nessa. Meus irmãos, olhe para mim. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com a igreja sobre a temática quando Jesus é o centro, nos encorajando e nos exortando a voltarmos a alguns princípios básicos de que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Então hoje eu quero falar com a igreja a respeito quando Jesus é o centro. Quando Jesus é o centro, e aí trazendo para as nossas vidas. Então hoje a gente vai falar sobre quando Jesus é o centro, porque a gente já deve ter ouvido algumas músicas, ou até pregações, ou alguma coisa dizendo que Jesus, você já deve ter ouvido alguém dizendo: olha, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro de tudo, né? Já deve ter ouvido expressões assim. Então falar que Jesus é o centro, ou falar que Jesus é o centro da minha vida, parece uma coisa tão simples, que às vezes nós achamos que nem precisa ser pregado, né? Nem precisa ser dito, porque se eu perguntasse aqui: meus irmãos, quem aqui tem Jesus como centro da sua vida? Tenho certeza que ampla maioria, se não todos, levantariam a mão concordando, dizendo: Jesus é o centro da minha vida. Porque verbalizar que Jesus é o centro é muito fácil, agora viver com Jesus no centro da vida é mais difícil. Então, se eu perguntasse: meus irmãos, quem aqui tem Jesus como centro da vida? Muita gente levantaria a mão, mas eu acho que, apesar de ser algo tão simples de dizer, às vezes a gente tem que voltar a essas coisas básicas, né? Porque eu penso que no mundo de hoje, diante de tantas heresias que a gente escuta por aí, né? De tanta gente que abre um canal do YouTube, quer pregar o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, falando um monte de besteira, né? Falando que o homem é o centro de tudo, e aquela confusão toda, né? No meio desse mundo que a gente vive, de tanta informação, muitas boas, outras nem tanto, eu acho que é muito importante que, vez por outra, a igreja retorne a alguns princípios que são muito óbvios, muito simples, muito básicos, para que a gente bota o pé no chão e comece a afirmar algumas coisas, algumas bases da nossa fé. Então, no meio de uma geração onde talvez a gente fica até com medo quando alguém vai para uma faculdade, dizendo: se for para aquela faculdade vai desviar, eu acho que faz muito sentido a gente voltar a alguns princípios básicos, dizer, como essa mensagem de hoje, dizendo o seguinte: olha, Jesus tem que ser o centro da sua vida. Nos dias de hoje é fundamental reafirmar, rememorarmos princípios básicos como esse, que é colocar Jesus como centro da nossa vida. Mais do que nunca precisamos devolver a Jesus a posição única que Ele quer de nós, que é colocar Ele no centro de tudo. Então, quando Jesus
é o centro da nossa vida. É sobre isso que eu quero falar, né? Porque como eu disse, verbalizar, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro de tudo. A gente canta muito dizendo isso, né? Jesus é o centro, mas meu irmão, tem até uma música muito antiga dizendo, seja o centro, né? Mas viver, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês, porque quando a gente vive com Jesus no centro da nossa vida, algumas coisas mudam. Então, falar sobre a centralidade, sobre o que muda quando Jesus é o centro da nossa vida. O que muda quando eu de fato vivo com Jesus como centro da minha vida? O que muda na minha vida? Mais uma vez, verbalizar é fácil, dizer que Jesus é o centro é fácil. Agora, quando a gente de fato vive com Jesus como centro da nossa vida, algumas coisas mudam. Vou dizer uma coisa para vocês, é impossível colocar Jesus no centro da nossa vida e a gente viver do jeito que a gente quer. Então, para começar, quando Jesus é o centro, da nossa vida, primeiro é importante a gente descobrir o que é esse centro, o que é centralidade, né? Então, esse centro, essa centralidade, é o caráter daquilo que constitui fundamento ou essência de algo. A essência de algo, o fundamento de algo, é o mais importante que aquele algo tem, pastor Simval. Por exemplo, esse grande prédio aqui, ele tem um fundamento, e esse fundamento, ele é mais importante do que qualquer estrutura que essa igreja tenha, porque se o senhor tirar o teclado, se o senhor tirar o forro, se o senhor tirar as luzes, o prédio continua de pé, mas se o senhor tirar a base desse prédio, o prédio cai, e aí não importa o que tem de estrutura, você pode ter aqui um tesouro de 100 milhões de reais, se tirar a base, cai tudo e acaba os 100 milhões também. Então, a essência de algo, o fundamento de algo, é aquilo de mais importante que esse algo tem, e centralidade se refere a isso. Centralidade é fundamento, centralidade é essência. Então, quando eu falo de centralidade, eu quero dizer que tudo aquilo que acontece a partir dessa essência, desse fundamento que é o centro. Então, quando eu falo que Jesus é o centro, eu estou dizendo que Jesus é o fundamento, Jesus é a essência, onde a coisa mais importante de alguém que tem Jesus como centro da vida é o próprio Jesus. Max Lucado vai dizer que a recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. A recompensa do cristianismo. Então, quando eu coloco Jesus como centro, eu estou dizendo que Jesus é o fundamento da minha vida, é a essência da minha vida, é o algo mais importante que a minha vida tem. Quando eu coloco Jesus como centro, eu estou dizendo que tudo aquilo que faço, tudo aquilo que penso, tudo aquilo que escolho, parte do centro que é Jesus. Torno mais claro, a vida, ela se move a partir de um eixo central. Tudo na vida tem um centro. A nossa definição, tudo na vida tem um fundamento, tem uma essência, que é aquilo que parte as outras coisas, que é aquilo que é o mais importante de algo. Então, tudo na vida tem um centro, a tua vida tem um centro, você querendo ou não, tem alguma coisa nesse exato momento, ocupando o centro da tua vida, tudo tem. Jameson, baseado em que você afirma isso? A Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 20, vai dizer que tanto o poder de Deus, como a divindade de Deus, pode ser vista na criação dele. O que Paulo está dizendo a Romanos? Paulo está dizendo aos Romanos, que toda a forma de Deus governar, todos os princípios da divindade, todo o poder de Deus, se você quiser conhecer, olhe para a criação. A Bíblia, Paulo está dizendo, na criação de Deus, você vê toda a forma como Deus se organiza. Vamos olhar para a criação de Deus, para a gente ver como tudo na vida tem um centro. Quando Deus cria tudo, Deus cria lá a terra, as estrelas, o sol, a lua, Deus começa a mostrar para a gente que tudo na vida tem um centro. Como assim? A lua gira em torno de quê? A lua gira em torno de quê? Ensino fundamental para o básico, hein? A lua gira em torno da terra, sim ou não? E a terra, por sua vez, gira em torno do sol. Então, desde a criação de Deus, Deus mostrou para a gente que tudo se move em redor de alguma coisa. Era Deus mostrando, pastor Renato, que na nossa vida tudo tem um centro. Resumindo, você querendo ou não,
tem algo que ocupa o centro da tua vida. Você querendo ou não, nesse exato momento, tem alguma coisa que é o centro, que é o fundamento, que é a essência da tua vida. E aí a gente precisa descobrir se esse lugar hoje é ou não ocupado por Jesus. Porque tem gente que coloca a empresa como centro de tudo. Tudo que ele faz é pela empresa, tudo que ele faz. Viaja ou não viaja é por causa da empresa, vai para casa ou não vai por causa da empresa, negocia, é tudo a empresa. Tem gente que não, tem gente que o centro da vida dele é um sonho. Quero passar em concurso, quero fazer... Quer dizer, meu irmão, tudo isso é muito importante. Mas o Senhor não abre mão do lugar dele, nem pelos sonhos dos seus próprios filhos. O Senhor nunca abriu mão da primazia. Colossenses vai dizer que Cristo tem a primazia. Sabe o que é isso? Jesus não abre mão dele ser o centro da nossa vida. Ou ele é o centro, ou ele está fora. Mas graças a Deus, que nessa noite, eu não vim pregar para uma igreja interesseira, capitalista. Não, eu vim pregar para uma igreja que sabe que o importante é ter Jesus no... Tem alguém que entende essa palavra? O importante é ter Jesus no centro. O importante é isso, igreja. Só que tem uma coisa. Quando Jesus é o centro, algumas coisas na nossa vida mudam, Fabrício. Mais uma vez, é impossível você colocar Jesus como centro da tua vida e continuar do jeito que está. E a gente poderia passar horas discorrendo aqui sobre os benefícios de colocar Jesus, só as coisas boas, humanamente falando, de colocar Jesus no centro. Mas Jesus me trouxe alguns pontos aqui do que muda na minha vida quando Jesus é o centro. Porque a ideia dessa ministração é a gente refletir, poxa, Jesus é ou não é o centro da minha vida? Porque se Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o fundamento dela. Então tudo na minha vida parte a partir desse fundamento. Então não tem como, se Jesus é o centro da minha vida, eu fazer uma decisão sem consultar Jesus antes. Porque muitas pessoas hoje falam bem assim, tenta tudo que podia tentar, todos os jeitos, todos os meios, todos os jeitos. Quando ele termina tudo, ele fala assim, cara, agora que não tem mais jeito, só me resta a oração. Quando na realidade, quem tem Jesus no centro, a primeira coisa que faz é trazer Jesus para aquela decisão, é trazer Jesus para consultar Jesus sobre aquilo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, e a gente coloca Ele como fundamento dela, como centro, algumas coisas mudam. E é isso que a gente precisa aprender nessa noite. A ideia dessa ministração é a gente refletir e pensar, cara, tudo na vida tem um centro. A minha vida tem algo que ocupa esse lugar. E o que é que está ocupando esse lugar hoje na minha vida? Poxa, será que é a minha família? Será que é o meu emprego? Será que é um sonho de vida? É um projeto de vida? O que está fazendo a tua vida girar? Se você tivesse que responder essa pergunta hoje numa entrevista, o que faz a tua vida se mover? Você responderia o quê? Talvez se fosse uma entrevista profissional, você diria assim, os meus sonhos profissionais. Mas se Jesus te chamasse para uma entrevista hoje e te perguntasse, o que faz a tua vida se mover? Como a gente viu, centralidade é o caráter daquilo que ocupa o lugar de mais importante que aquele algo tem. Será que hoje a gente conseguiria responder isso e dizer, cara, Jesus é o algo mais importante que eu tenho? Será que Jesus de fato está ocupando essa posição na minha vida? Ou será que Jesus é algo secundário? É algo acessório? É legal vir no domingo, é legal ver o louvor, é legal ver a palavra. Acontece, meus irmãos, é que a segunda-feira chega, a terça-feira chega, a quarta, a quinta e assim vai. E aí é que a gente descobre quando Jesus está ou não está no centro da nossa vida. Mas eu trago uma notícia boa para essa igreja. Fica tranquilo, que quando Jesus assume o lugar de centro da nossa vida, Ele é o fundamento. Isso quer dizer, é que a tua vida nunca vai romper, porque vai ter base, vai ter firmeza, Ele é a rocha. E eu quero dizer para você, vale muito a pena colocar Jesus no centro, porque quando Ele é o centro, Ele diz para você, essa peleja não é mais só sua não, eu entrei na guerra para guerrear com você. Quando Jesus é o centro, Ele diz, fica tranquilo, como o pastor Simbal falou aqui, eu sou, o que é que eu sou? Eu sou o que você precisa. Preciso de um médico? Eu sou médico. Preciso de um advogado? Eu sou advogado. Preciso de um conselheiro financeiro? Eu sou conselheiro financeiro. Preciso de um provedor? Eu sou provedor. Preciso de salvação? Eu sou salvador. Eu vim pregar para uma igreja que entende que quando Jesus é o centro, Jesus é o que você precisa. Só que algumas coisas mudam quando Jesus é o centro da nossa vida. Primeira coisa que muda, pastor Josimar, quando Jesus é o centro da minha vida, é que quando Jesus é o centro, eu passo a viver pela fé. Você já deve ter conhecido pessoas, tem certas pessoas que vivem pela emoção.
são emotivas, age pela emoção, age no impulso, toma decisão às vezes sem pensar, sem raciocinar, sem planejar, pessoas que vivem pela emoção. De outro modo, tem pessoas mais racionais, que vivem pela razão, tudo que vai fazer, pensa, concorda, estratégia, daqui a 5 anos, aquela pessoa bem organizada, bem planejada. Então tem pessoas que vivem pela emoção, e tem pessoas que vivem pela razão. Só que, a Bíblia vai dizer, que quando eu e você, levantamos a nossa mão, com a nossa boca e coração, confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente não vive mais pela emoção, a gente não vive mais pela razão. Como eu vivo, James? Agora a gente vive, como a palavra do Senhor diz, mas o meu justo viverá pela fé. Não vivo pela emoção, também não vivo pela razão. E como você vive? Eu vivo pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É assim que Jesus quer que você vive. Quando você coloca Jesus como centro da tua vida, meu irmão, você passa a viver pela fé. É o que, James? Eu não preciso ver, basta eu crer. Baseado no texto que nós lemos, pensa a sua história. Tem um cara que é paralítico, e ele tem muitos amigos, e esses amigos querem ver aquele cara curado. Eles escutam que Jesus está numa casa, e a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Aqueles caras veem que Jesus está curando todo mundo. Eles têm um amigo que é muito querido. Eles falam o seguinte: nós vamos levar o nosso amigo até aquela casa que Jesus está, e Jesus vai curar eles. A princípio, o plano é simples e rápido. Leva até Jesus, e Jesus cura o amigo deles. Só que acontece o primeiro problema. Quando eles vão levar Jesus, eles se deparam com uma grande multidão. A Bíblia diz que a grande multidão não tinha mais por onde entrar. Os caras tentam entrar para um lado, não dá. Tentam entrar para o outro, não dá. Os caras falam assim: mas eu não vou dar viagem perdida. Eu sei que se a gente colocar esse nosso amigo diante de Jesus, Jesus cura ele. Eu tenho fé que a gente vai levar o nosso amigo curado para casa hoje. Só que não tem como entrar. O que eles fazem? Nós vamos dar um jeito. Porque quem vive pela fé, meu irmão, não para diante do primeiro obstáculo. Sabe o que eles fazem? Tem como entrar pela frente? Não. Tem como entrar pelo fundo? Não. Onde é que não tem gente nessa casa? Só em cima. Então é por lá que a gente vai. Sabe o que eles fazem? Colocam um amigo dele no telhado, sobe até o telhado, desce um amigo. Então está um culto lá, Jesus curando um monte de gente. Daqui a pouco um barulho e alguém descendo. Quem é? O amigo paralítico. Os amigos estão lá no telhado descendo ele para o centro, para o meio de Jesus, onde Jesus estava. Aqui, no versículo 5 do texto que nós lemos, no versículo que nós lemos, a gente vê, o que acontece? Quando Jesus vê o cara descendo, o que a Bíblia diz que Jesus está vendo? A Bíblia diz bem assim, vendo-lhes a fé. O que foi que moveu o coração de Jesus? A Bíblia diz que Jesus não viu quem estava descendo o cara, não eram pessoas importantes que deu carteirada, não, Jesus viu a fé. Eu fico imaginando Jesus está curando um monte de gente e vê alguém descendo, fala assim: o que está acontecendo aí? Tem uns amigos que estão descendo, um amigo paralítico, porque tem certeza que daqui ele sai curado hoje. Sabe o que Jesus fala? Jesus viu a fé. Jesus não viu quem era, Jesus não viu a condição de quem era, Jesus não viu a conta bancária de quem era, Jesus viu a fé. Sabe o que é isso, meu irmão? Jesus não te vê pela tua condição social, Jesus não te vê pelo teu tempo de crente, Jesus não te vê pelo teu diploma, Jesus não te vê pelo teu currículo. O que faz Jesus te ver é a fé com que você vive, é a fé com que você se move. E eu vim ministrar para uma igreja nessa noite e dizer: porventura o Senhor, se descer sobre o oceano da graça nessa noite, Ele acha fé no coração de alguém? Eu vim pregar para você, meu irmão, se Jesus é o centro da tua vida, se prepara, porque você vive pela fé. Aqueles caras podiam ter desistido, a multidão tampava, mas eles tinham fé. O nosso amigo vai sair daqui hoje curado. O que te garante isso? A certeza de quem está lá dentro. Se eu colocar ele diante de quem está lá dentro, ele sai curado. Aquelas pessoas tinham muita fé em Jesus. Eles podiam ter desistido, mas eles falam: não vou voltar para casa não. Alguém podia ter batido e nas costas dele e falar assim: cara, volta amanhã. Negativo. Eu sei que se eu colocar diante de Jesus ele vai ser curado. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a nossa fé está firmada nele. Nós vivemos pela fé. Sabe o que é isso? Não é andar pelo que vê, mas é andar pelo que crê. Não importa o que eu estou vendo, importa o que Deus disse que eu iria viver. Olha para mim, lembra de Ezequiel? Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos.
Humanamente falando, a Bíblia vai dizer, sequíssimos, isso quer dizer, muito tempo morto. Deus leva Ezequiel, um profeta de Deus, e fala assim, Ezequiel, o que é que você está vendo aí? Ezequiel fala assim, Senhor, eu vejo um vale de ossos muito secos. Aí Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, na tua visão aí, cara, por acaso pode ter vida aí? Ezequiel olha para o vale, sabe que os ossos estão sequíssimos. Sabe qual é a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. No primeiro momento, lendo esse texto, você pode pensar, Ezequiel se esquivou da pergunta. Mas não, Ezequiel era profeta, homem de Deus, sabia com quem estava conversando. Não é que Ezequiel se esquivou da pergunta, Ezequiel na realidade sabia que mais vale o que sai da boca de Deus do que aquilo que os olhos dele estão vendo. Sabe o que Ezequiel falou? Senhor, tu sabes, porque os meus olhos veem que são ossos secos, mas se o Senhor disser que tem vida, começa a ter vida agora, porque mais vale o que está saindo da boca de Deus do que aquilo que eu estou vendo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Mais vale o que Deus te prometeu do que aquilo que você está vendo, porque quem sabe o que você está vendo hoje não tem nada a ver com a promessa de Deus para a tua vida. Quem sabe o que você está vendo hoje é uma realidade totalmente diferente daquela que você achou que ia viver, mas Deus te trouxe nessa noite para lhe dizer, fica tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nenhuma, alguém entende o que a palavra do Senhor diz, porque nenhuma palavra que Deus liberou para o povo de Israel, nenhuma se perdeu, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é isso? É que nenhuma palavra que Ele prometeu para você vai se perder. Por quê? Porque eu vivo pela fé. E alguém está dizendo, Jameson, 1º de dezembro de 2024, a realidade que vivo é diferente daquilo que Deus me prometeu. A realidade que vivo é diferente daquilo que eu achei que estaria vivendo. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, fica tranquilo, porque Deus não se prende a calendário humano, e a palavra de Deus para a tua vida é, fiel é quem fez a promessa, você vive pela fé. O que é isso? Você não precisa ver, basta você crer. Você não precisa ver, basta você crer. E se alguém crê aqui, então eu libero uma palavra profética. Se você acredita, eu quero lhe dizer, ainda esse ano, 2024, vai haver motivos na tua casa, para você fazer um culto de ação de graça, porque aquela bênção chega ainda esse ano, porque aqui tem uma igreja que vive pela fé. Quando Jesus é o centro, não importa o que eu estou vendo, importa o que eu estou crendo. A primeira coisa que muda quando Jesus é o centro da minha vida, é que eu paro de viver por aquilo que vejo, eu começo a viver pela fé. É por isso que tem hora, pastor Rosália, que você vê, um irmão está numa luta tremenda, mas você olha para ele na igreja, é o primeiro a levantar a mão e dar glória, é o primeiro a ficar em pé no louvor. Por quê, Jameson? Ele não está na luta? Está na luta, mas ele sabe que a luta não pode roubar a adoração daquele que pode resolver o problema dele. Alguém está entendendo? Então deixa eu ser específico, Deus está me incomodando, então eu falo, a tua luta, o teu problema, por mais difícil que seja, e eu sei que talvez seja muito mais difícil do que os meus, mas o Senhor está falando com você, a tua luta e o teu problema não pode roubar a tua adoração. Posso contar o testemunho para vocês? Sim ou não? Sim. Conto para vocês. Minha filha está por aí. Minha filha faz 5 meses hoje. Maria Clara nasceu, com 2 dias de vida, Maria Clara foi diagnosticada com displasia de quadril. Eu não sabia o que era isso. Comecei a saber a partir do primeiro exame. Com 2 dias de vida, a pediatra vai fazer o exame da minha filha. Quando ela faz a manobra no quadril para fazer um teste, o quadril da minha filha desloca. Estala e desloca. Ela fala, sua filha deve ter algum problema no quadril, a gente precisa fazer exames. Levamos para os exames de imagens. Quando o radiologista faz o exame de imagem, ele me chama e fala assim, olha pai, dizer uma coisa para você, sua filha tem algo que a gente chama de displasia de quadril. Em termos bem leigos, é quando o quadril não encaixa no fêmur, está deslocado. Minha primeira preocupação, minha filha sente dor, vai atrapalhar alguma coisa, ele fala assim, tem tratamento, quanto mais cedo começar, mais chance de sucesso tem. Mas sua filha não tem dor, ela só pode ter dificuldade quando ela começar a andar, pode uma perna crescer mais que a outra, ela pode ter dificuldade no crescimento. Eu falei, qual é o tratamento? Ela fala assim, sua filha tem que usar um suspensório, de 3 a 6 meses, se você usar toda semana, você tira apenas por 15 minutos por semana, você tira o suspensório da filha, e ela toma banho no consultório médico, e com 3 a 6 meses, sua filha tem um quadril normal, ela é novinha, recupera. Aquela notícia abalou, eu volto para o quarto com a minha filha, conto para a Yara, conto para os nossos pais, e naquele momento eu descobri o que é ser pai, pastor Simão.
que o meu pensamento era, podia ser comigo. Minha filha disse que foi diagnosticada com quadril, ela nasceu com outra patologia, a equipe médica orientou, primeiro resolve essa, depois vocês vão para a displasia de quadril. A gente leva a Maria Clara por volta dos 15 dias de vida, aí a gente começou a orar, com 8 dias a gente leva a Maria Clara em outro pediatra. O pediatra faz a manobra e novamente desloca o quadril da menina. Aquele dia eu volto para casa um pouco triste, porque eu tinha fé que Jesus podia curar. E aí, a partir daquele dia, eu começo a pesquisar tudo sobre displasia de quadril. Começo a ver vídeos, eu começo a ler artigos, eu começo a ler tudo que a gente tinha de informação sobre displasia de quadril. E eu me lembro que numa madrugada, pastor Simval, estava pedindo ao Senhor e lendo um monte de notícias e pedindo, Senhor, cura minha filha, Senhor, cura minha filha, eu não quero que minha filha use esse método, eu sei que esse método pode ser bom, Deus pode usar os médicos, mas o Senhor já deu inteligência para a medicina fazer isso, mas o Senhor pode evitar que minha filha passe por isso. Naquela noite Deus me visita, e eu estava lendo tudo sobre displasia de quadril, e Deus fala assim comigo, se você crê que eu posso te curar, então pare de ler sobre isso. Naquele dia, pastor Simval, eu parei de ler tudo, e eu fui para o Salmo 139, quando a Bíblia diz, os meus ossos não estavam encobertos quando eu nasci. A partir daquele dia, todos os dias no meu devocional, eu orava, lia esse versículo e declarava sobre a vida da Maria Clara. Todos os dias, o diagnóstico, eu tinha um laudo, pastor Simval, displasia de quadril, vai dos níveis 1, 2 e 3, subníveis A, B e C, cada nível. O nível da Maria Clara era o nível 2C, quase entrando no grave. E naquele dia nós começamos a orar, e eu sabia, Deus vai curar minha filha. Eu olhava para o laudo médico e eu falava, um dia eu vou testemunhar isso aqui. Deus vai curar minha filha. Sabe o que acontece? Nós levamos a Maria Clara no ortopedista pediátrico. Quando a gente chega no ortopedista pediátrico, eu mostro o laudo, esse aqui foi o exame da minha filha, está aqui o laudo. Ele lê o laudo, entende, as imagens estavam no CD, e ele vê aquilo, ele fala, sua filha de fato tem uma displasia, vamos para o exame clínico. Com 15 dias, até o 8º dia, na hora de mexer no quadril deslocado, com 15 dias, o médico vê o laudo, e ele fala assim, vamos para o exame clínico, coloca a Maria Clara na maca e começa a manobra. Eu sabia conhecer já a manobra, quando eu vejo que ele faz, não tem um clique. Aí eu falo, Deus está movendo. Ele mexe, vira a menina de um lado, vira do outro e mexe. Aí ele fala, pai, tem alguma coisa estranha, porque o laudo diz uma coisa, mas o exame clínico diz outra. Aí eu falo assim, Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo. Aí escuta, mas ele fala assim, porque tem gente que não acredita em milagre. Aí ele fala assim, mas como o laudo é muito claro, faz o seguinte, repete o exame, mas eu te deixo já receitado o colete que a tua filha vai ter que usar. Rapaz, aquilo eu não sei nem onde eu joguei aquele laudo, aquele pedido médico. Eu tinha certeza que minha filha não usava. Eu sabia que Deus tinha curado. Por quê? Porque eu vivia pela fé. Vamos lá? Repetimos o exame. Quando volto para o ortopedista, está lá o segundo exame, a radiologista coloca no laudo. Ela pega o primeiro laudo, pega o segundo, faz a conclusão. Não identifico displasia de quadril. Escuta, porque Deus quando faz perfeito. Levo no ortopedista de novo. Ele mexe na menina, ele vê o segundo laudo, ele fala, pai, espera 30 dias e repete o exame, com a mesma médica, na mesma máquina, do mesmo método. A gente repete do jeito. Quando a gente leva, a médica faz de novo, bota o primeiro laudo, bota o segundo e bota o terceiro. Mas no terceiro, pastor Simval, aí Deus completa a obra, porque a conclusão do terceiro lado vem assim, quadris perfeitos. Sabe o que é isso, igreja? Eu tinha um laudo, mas do outro lado eu tinha fé. Assim como Deus curou a minha filha, eu quero profetizar, Deus pode curar a tua família também. Deus pode prover, Deus pode abrir essa porta. Por quê, Jameson? Não importa o que você está vendo. Eu não sei se você está vendo um diagnóstico médico, eu não sei se você está vendo uma porta fechada, mas Deus te trouxe nesse culto 1º de dezembro para dizer, não importa o que você vê, importa o que você crê. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente não para na primeira dificuldade. Quando Jesus é o centro da nossa fé, a gente diz, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo te conduziu para trazer uma palavra para você e para dizer, é possível, é possível, é possível. Entrega o teu caminho nele, a ele, confia nele, e o que acontece? Ele tudo fará. Deus manda dizer para alguém nessa noite que ele é o Deus que faz, basta você acreditar. Tem alguém que tem fé aqui para romper? Tem a xerebalabaqui andar abaixo. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a primeira coisa que muda é a gente vive pela fé.
Segunda coisa que muda quando Jesus é o centro da nossa vida. Essa aqui começa a apertar. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente abre mão dos nossos sonhos para viver os propósitos dele. Você tem a opção. Quem quiser, não foi palavras de Jesus? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Quem quiser colocar Jesus como centro da tua vida, saiba que viverá milagres pela fé, mas saiba, vai ter que abrir mão dos teus sonhos para viver os propósitos dele. Baseado em quê, Jameson? Olha o que acontece aqui, raciocina comigo a cena. Os caras têm a maior fé do mundo para subir no telhado, para descer o amigo deles por cima do telhado, chama a atenção daquela multidão toda, o cara para na frente de Jesus, Jesus vê a fé dos caras, e aquilo que mais aquele paralítico queria, e os amigos dele queriam, era que Jesus falasse assim: pega a tua cama, levanta e anda, você está curado. Mas sabe o que acontece? Jesus não cura aquele cara de primeira. Jesus fala bem assim: você tem fé demais, hein? Perdoados estão os teus pecados. Pastora Marli, se os fariseus não começam a provocar Jesus, aquele cara voltaria paralítico talvez. Porque a primeira palavra de Jesus foi: perdoados estão os teus pecados. Jesus não curou a paralisia daquele cara de cara. Então eu fico imaginando a possível decepção daqueles amigos, em todo aquele esforço, coloca o cara no meio de Jesus para falar, para Jesus falar assim: curado você está. Mas aí o cara Jesus fala: perdoados estão os teus pecados, pode ir para casa, você está salvo. Ele esperava a cura, mas Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente tem que aprender muitas vezes a deixar os nossos sonhos para viver o que Deus tem para a gente. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente sabe que Ele é o guia. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente tem que aprender que algumas vezes a gente vai deixar de viver aquilo que a gente quer. Eu fico imaginando a decepção daqueles caras, falam assim: cara, a gente vai voltar com o nosso amigo paralítico. Aqueles amigos tinham um sonho, mas Jesus tinha uma prioridade: salvar aquele homem. Vou dizer uma coisa para você: não é fácil. Mas tem algumas coisas na nossa vida que, se Jesus é o centro, não vão acontecer. Me lembro de Ezequiel. Ezequiel nasceu numa família sacerdotal. Naquela época só podia ser sacerdote quem era de família de sacerdote. Ezequiel é criado no meio de uma família de sacerdote. Ezequiel foi criado, formado, forjado para ser sacerdote. Os historiadores dizem que por volta dos 20 aos 30 anos era a época que os filhos sacerdotes se introduziam no templo para começar a trabalhar como sacerdote. Quando eu olho para a vida de Ezequiel, eu lembro de Ezequiel aos 30 anos, na idade de se tornar sacerdote, na idade de completar aquilo que toda a vida ele sonhou ser. Aos 30 anos, Ezequiel está exilado na beira de um rio, dizendo: o que aconteceu na minha vida? De outro modo, tinha Deus falando: Ezequiel, porque não importa se a tua família é de sacerdote, importa o meu propósito na tua vida. Não te chamei para ser sacerdote, te chamei para ser profeta. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Muitas coisas não acontecem na minha e na tua vida porque a gente quer ser sacerdote, quando na realidade Deus nos chamou para ser profeta. Resumindo, tem muita coisa que não acontece na nossa vida, é porque a gente está insistindo em ser uma coisa que Deus nunca nos chamou para ser. E tem coisas que não vão acontecer, mas eu quero dizer uma palavra profética para você: se você tem Jesus no centro da tua vida, fica tranquilo. Se não for sacerdote, vai ser profeta. Se não for médico, vai ser advogado. Se não for engenheiro, se não for empresário, é servidor público. O que você está querendo dizer, James? Eu estou querendo lhe dizer que mais vale os sonhos de Deus do que aquele que você sonhou. Como foi ministrado no louvor aqui, os pensamentos de Deus são bem maiores. E quando Jesus é o centro na minha vida, eu tenho fé para dizer: Senhor, abandona os meus sonhos para viver o teu propósito. Mas só fala isso quem tem Jesus no centro. Quando Jesus é o centro da tua vida, se prepara para viver os propósitos de Deus, mesmo que te custe os teus sonhos. Ainda que você esteja vivendo hoje dizendo assim: Senhor, é pouco. Eu olho para a Bíblia: 5 pães e 2 peixes não foi pouco para Deus fazer um milagre. Uma botija de azeite não foi pouco para Deus fazer um milagre.
Uma pedra e um estilingue não foi pouco para Deus fazer um milagre. Você está querendo dizer, Jamerson? Estou querendo dizer, quem sabe você está hoje com tão pouco na tua mão, dizendo assim, não tem chance de eu viver uma grande coisa, mas Deus me trouxe aqui para dizer, ei, Deus nunca precisou de coisas grandes para fazer grandes coisas. Prepara, porque aquilo que Deus colocou na tua mão é o que Ele vai usar para cumprir a promessa e te fazer viver o propósito dEle. Me lembro de Jó, capítulo 42, onde Jó declara, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Alguém está dizendo assim, Jamerson, na minha se frustrou, mas Deus me traz como profeta para dizer, se frustrou o teu sonho, mas o propósito de Deus manda dizer para você, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de... Fabrício, pode me ajudar aqui, caminho para o fim. Primeira coisa que muda na minha vida quando eu coloco Jesus no centro, é que eu passo a viver pela fé. Segunda coisa que muda na minha vida, quando eu coloco Jesus no centro, é que eu aprendo a deixar os meus sonhos para viver os propósitos dEle. Terceira coisa que muda na minha vida, quando eu coloco Jesus no centro, isso aqui aperta, viu? Porque isso aqui mexe com a gente. Isso aqui mexe com o nosso senso material, nosso senso de querer ser, de querer ter. O que é, Jamerson? Terceira coisa que muda a nossa vida, quando Jesus é o centro da nossa vida, a nossa prioridade absoluta passa a ser o nosso nome no livro da vida. Simples. Jesus olha para aquele cara paralítico, sim ou não? Qualquer um sabia que aquele cara estava ali para ser curado e voltar a andar. Aquele cara tinha um sonho, mas Deus tinha uma prioridade, curar, salvar aquele cara. Aprenda uma coisa, ante todos os propósitos que Deus pode ter na nossa vida, o maior deles é que a gente seja salvo. O maior deles, pastor Josimar, é ter o nosso nome no livro da vida. Pergunta à igreja, me respondam com sinceridade, para você, na sua concepção de vida, o que vale mais, ser curado ou ser salvo? Ser curado ou ser salvo? Mas será que eu aceitaria ir para o céu doente? Deus pode curar, mas a prioridade dele é salvar. O que vale mais na gente? Pergunte de novo, se Deus te desse a opção de escolher hoje, você só pode ver o seu nome num lugar, você escolheria o quê? Ver o teu nome numa escritura de uma mansão no Lago Sul, ou ver o teu nome no livro da vida? Mesmo que isso te custasse nunca morar no Lago Sul, mesmo que isso te custasse nunca ver o teu nome numa escritura de imóvel próprio, será que o livro da vida é tão prioridade assim para você? Aquele homem tinha um propósito, aquele homem tinha um objetivo, ser curado, mas Jesus tinha um propósito, salvar aquele homem. Aquele paralítico podia ter ficado triste com a decepção de não ser curado. Aqueles homens podiam ter pensado, tanta luta, e nós vamos voltar com ele paralítico. Mas eu vim dizer, meu irmão, Jesus não morreu na cruz para a gente ser curado, Jesus morreu na cruz para a gente ser salvo. Jesus não morreu na cruz para a gente ter imóvel próprio, Jesus morreu na cruz para a gente ser salvo. Jesus não morreu na cruz para a gente passar em concurso público, Jesus morreu na cruz para a gente ser salvo. E o que Ele quer de nós é que essa verdade vale muito mais a nossa vida. O que é isso, Jamerson? É não pensar só nas coisas da terra. Tem muita coisa que é importante aqui, tem muita coisa que você tem que correr atrás, mas a tua prioridade nunca pode mudar, é o teu nome no livro da vida. O problema maior do paralítico não era a doença, era a falta de salvação. O que a Bíblia diz? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem ricos. É isso? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem famosos. Sim ou não? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus, porque eu estou pregando para pessoas abençoadas, de ótimos currículos, de ótimos diplomas, e que Deus prospere cada um de vocês, mas saiba que o maior título que você pode carregar na tua vida, é ser chamado de filho do grande, do poderoso, do eterno, do santo, do poderoso.
Essa é a maior dádiva que nós recebemos, filhos de Deus. O que mais importa para você é a tua salvação. Jameson, de onde você tira isso? Da Bíblia. Provo para vocês. Parábola dos talentos. Quem já ouviu falar, diga amém. Um senhor, Jesus está contando. Isso aqui é semelhante ao reino de Deus. Jesus conta uma história. Teve um senhor que era rico. Ele tinha um patrimônio de 8 talentos. E ele distribuiu esse talento para 3 pessoas. Para resumir a história, falo só do primeiro. O senhor daqueles talentos deu 5 talentos para um. Eu digo que aquele homem era rico, porque os historiadores e teólogos dizem que naquela época, talvez convertendo para os números hoje, um talento poderia ser considerado, em valores, hoje, um valor correspondente a 15 a 20 anos de trabalho. Um talento, 15 a 20 anos de trabalho. Isso quer dizer que para aquele que Jesus entregou os 5 talentos, fazendo uma regra de 3 básica, se um talento, 20 anos de trabalho, considerando 20, 5 talentos, quantos anos de trabalho? 100 anos. Pastor Simval, o senhor é bom de conta. Se a gente pegar o salário mínimo hoje, e um trabalhador trabalhar hipoteticamente por 100 anos, e só receber daqui a 100 anos todos os salários, ele já é milionário, já entra na casa do milhão. Aquele cara recebeu 5 talentos, 100 anos de trabalho. Pastor Simval, o senhor é bom de conta. Imagine aí, vamos pegar a carreira que Deus te tirou. Faz só na sua cabeça. Imagine hoje o salário de um gerente geral de agência, das grandes, que nem o senhor gerenciava. Multiplica por 12 esse salário, dá o salário anual. Multiplica por 100. Pergunto para o senhor, a gente está falando de muito ou pouco dinheiro? Muitíssimo dinheiro. Pastor Simval, sabe o que acontece na parábola dos talentos? Quando aquele cara que recebeu 5 talentos vai devolver para o senhor dele, ele fala assim: Senhor, tu me deu 5, eu consegui multiplicar, toma aqui 10. Aquele cara tinha recebido 5 talentos, 100 anos de trabalho. Pergunta à igreja, estamos falando de muito ou pouco dinheiro? Quando ele entrega para o seu senhor, sabe o que o senhor fala? Muito bem, servo bom. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te coloco. Não, calma aí. A gente está falando de 100 anos de trabalho. E o Senhor olha para ele e fala: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Aí ele fala: qual muito, pastor Marli? Entra para o gozo do teu Senhor. Alguém entende isso aqui? Tudo que a gente consegue gerenciar, contabilizar, juntar nessa terra, ainda é pouco quando a gente apresentar diante de Jesus, porque Ele vai dizer: hoje eu te apresento o que é muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero lhe dizer, igreja, a gente não sabe o que é muita coisa, não. Muita coisa a gente vai ser é quando um dia quando o dia aconteceu o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 27, falando da cidade maravilhosa, da Nova Jerusalém, do céu. João vai dizer, e lá não entra coisa alguma que contamine, mas só entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Diz uma coisa a você: nós temos pelo menos 3 céus. O primeiro céu é o céu que a gente vê, onde os aviões voam. O segundo céu é o espaço sideral, onde estão os foguetes, as naves, os satélites. O terceiro céu, o trono de Deus. Se você tiver um pouco de dinheiro, você compra uma passagem e uma empresa aérea te coloca no primeiro céu. Se você tiver muito dinheiro, você liga para o Elon Musk e ele te coloca no segundo céu. Mas eu trago uma notícia para você: você pode ser bilionário, trilionário, o que você achar. Se você não tiver o nome escrito no livro da vida, você não entra no terceiro céu. Você não entra no terceiro céu. Alguém entende isso? Alguém entende isso? Alguém entende o que Deus está falando aqui? O mais importante é o meu nome escrito no livro da vida. Jesus, se eu perguntasse para qualquer um aqui, pastor Simão,
Fala assim, cara, você tem coragem de deixar todo o seu patrimônio na mão de uma pessoa que você não confia? Fala assim, tá doido? Eu não deixo não. Tem coragem de pegar o teu salário e colocar na mão de uma pessoa que você não confia? Não, meu salário não. Eu vejo, pastor Simval, como Jesus trata o dinheiro no ministério terreno dele. Sabe quem Jesus chama para ser tesoureiro? Judas. Ele vai te trair. Por que que tu coloca o dinheiro que é tão importante na mão dele? Jesus respondendo, quem disse que isso é importante para mim? Eu coloco o dinheiro na mão de Judas porque isso para mim não importa. O que importa de verdade eu coloco na mão de quem eu conheço. João, na cruz, Jesus olha para João, cuida da minha família. Depois Jesus aparece para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando, o que não importa, eu coloco na mão daquele que vai trair. Mas aquilo que eu sei que a igreja precisa, eu coloco na mão daquele que eu chamei e daquele que eu capacitei. Ei igreja, eu trago uma palavra para você. Dinheiro nunca foi importante para Jesus, mas família é, mas a igreja é, mas a ovelha é. E é assim que Jesus quer que você viva. E posso dar testemunho, pastor Simval. Conheço o senhor há alguns anos, e tanto na vida pessoal quanto na vida ministerial já tive testemunho do senhor. O senhor é um homem muito desprendido de dinheiro. Deixa eu te chamar para jantar na minha casa, pastor Simval. Pelo que eu conheço o senhor, num dia que o senhor ganhou 100 mil reais, o senhor vai de um jeito. Se eu te chamar para jantar na minha casa, no dia que o senhor perdeu 100 mil, o senhor vai do mesmo jeito. Algum tempo atrás eu vim pregar nessa igreja num culto de quarta-feira. O senhor estava em viagem, se eu não me engano. Naquele dia, em oração à tarde para ministrar, Deus me traz uma palavra profética para essa igreja. Quando eu chego aqui, o senhor não está. Eu digo, é de mim mesmo, não preciso entregar. Mas nessa semana, Deus me trouxe a memória. Então eu paro esse culto para entregar uma palavra profética para o senhor. Se o senhor parar, pastor Simval, numa forma muito hipotética de dividir Brasília, o Distrito Federal, em região norte e sul, imagina comigo, a Épia Sul, Parque Shopping, Épia Sul para trás, área sul, Épia Sul para frente, área norte. Pois Deus manda dizer para o senhor que neste ano Ele lhe deu 3, como o senhor testificou aqui na área sul: Santa Maria, Braslândia e Ceilândia. Mas Deus essa noite te promete uma coisa: Ele está empurrando Águas Claras, Oceano da Graça para a área norte. E assim como Ele te deu 3 na sul, Ele te dará 3 na norte. E Deus manda te prometer e dizer: não é que Ele está levando, Ele está empurrando. Ele vai levar e Ele vai levar rápido. É o que o teu Deus te promete nessa noite. Você pode ficar de pé e aqui eu concluo. A primeira coisa que muda quando Jesus é o centro, eu vivo pela fé. A segunda, eu deixo os meus sonhos para viver os propósitos. A terceira, o mais importante, é o nome no livro da vida. A quarta, e aqui eu termino. A Bíblia diz que depois que Jesus cura aquele homem sai curado. E a Bíblia diz: todos glorificaram a Deus. Quarta coisa que muda quando Jesus é o centro da minha vida: tudo que Ele faz na minha vida tem que voltar para Ele como glória a Deus. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Jesus curou o filho, glória a Deus. Jesus abriu a porta, glória a Deus. Jesus libertou um amigo, glória a Deus. Jesus batizou com o Espírito Santo, glória a Deus. Jesus avivou a igreja, glória a Deus. O que Deus está dizendo aqui, meu irmão, é que tudo o que Ele faz na tua vida tem que voltar para Ele como glória a Deus. Que Deus nunca tire do nosso coração a honra de quem merece a honra. Contei o testemunho que aconteceu com a minha filha aqui, Maria Clara. Pois tem gente que chega para mim e fala: isso é normal, isso é porque ela é novinha. Levei em 3 ortopedistas, nenhum me disse que poderia voltar sozinho. Aí vem aqueles que não acreditam em nada e querem me dizer que não. Você pode falar de mim, fala o que você quiser, mas não vem tirar a honra, não vem tirar a glória do que Deus fez na minha vida, não. Porque o que Deus fez na vida da Maria Clara, o que Deus faz na minha vida e o que Deus faz na tua vida, meu irmão, não deixa ninguém roubar, não. Quando Deus fizer, diga: glória a Deus, glória a Deus. Alguém vai chegar e vai dizer: foi o destino, foi coincidência. Mas Deus está dizendo para você: não, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Quando acontecer, glória a Deus. Quando agora... Meu irmão, coloca Jesus como centro da tua vida. Se prepara para viver os melhores dias da sua vida.
Muitas vezes você não vai ver como pode acontecer aquele milagre, mas vai acontecer milagre. Muitas vezes você vai achar que está sem saída, mas Deus vai abrir uma saída. Coloque Jesus como centro e comece a viver pela fé. Coloque Jesus como centro e faça uma oração. Eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus. Coloque Jesus como centro e fala: Senhor, torna-me da alegria da salvação. O mais importante para mim é o meu nome no livro da vida. Coloque Jesus como centro da tua vida e diga: Senhor, tudo é para a glória do Senhor, nada a mim, tudo para o Senhor. Termine essa ministração. Preguei todo esse tempo aqui para chegar nesse exato momento e perguntar para você que entrou nessa noite, quem sabe ainda não tem Jesus como centro da tua vida, andou sozinho para um lado aí, para o outro, mas nessa noite você sabe que esse culto não pode terminar sem antes você levantar sua mão e dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso me aliançar com Cristo, eu preciso colocar Jesus como centro da minha vida. Pois bem, a igreja é muito grande. Se você levantar sua mão onde você está, eu não vou conseguir te ver, mas se essa palavra tocou o teu coração, eu quero te fazer um convite pela fé. Pela fé, você levante sua mão e vem até o altar aqui, como forma de quem diz assim: eu quero Jesus no centro da minha vida. Eis aqui um grande convite. Não se importa não, mas o que é que eles estão olhando para mim? Eles vão ver o que eu estou fazendo, meu irmão. Até quando você vai deixar o que as pessoas digam de você gerenciar a tua vida? Essa é uma noite especial para a tua vida, no nome de Jesus. Enquanto o louvor canta o coro dessa música, se você quer uma aliança com Jesus, corre aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, no nome de Jesus. Já tem uma pessoa, você pode vir à frente aqui? Vamos cantar. Se você quer Jesus hoje, vem na frente. Vem na frente, já tem um para Jesus, tem outro para Jesus aqui. Quem já tem o terceiro vindo para Jesus? Quem mais? Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Vem para Jesus, vem para Jesus. Já tem mais gente vindo. Aplaude, igreja, aplaude, é festa, é festa. Ainda tem lugar. Vem para Jesus hoje, já tem. Vem para Jesus hoje. Tem mais gente vindo? Quem vem, vem com a mão levantada para a gente saber. Vem, ainda há tempo, cara. Jesus está dizendo para você, Ele pode mudar a tua história ainda nessa noite. Eu sei que o tempo está apertado, mas eu dou mais 30 segundos. Vamos cantar, Áquila. Se você quer Jesus ainda hoje, se você quer mudar a tua vida através dessa oração, porque você vai colocar Jesus no centro, enquanto o louvor canta, sai do seu lugar e vem para Jesus. Não pega essa oportunidade não. Vem para Jesus hoje. Vem para Jesus hoje. Vem para Jesus hoje. Pode levantar a mão e declarar que a glória é dele. Quem pode erguer a mão e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa o coral cantar. Se tem fôlego na tua boca aí, você pode gritar alto. Ainda com as mãos levantadas, você pode estender para o altar. Nós vamos apresentar essas vidas. Pai amado, não foi palavra de homem que foi pregada. Eu podia ter pregado 5 horas, Pai. A minha palavra não tem poder de convencimento no coração deles. Se eles estão aqui, foi porque o Espírito Santo os tocou. E se o Espírito Santo os conduziu até aqui, eles estão confessando que precisam de Jesus. A minha oração como igreja nessa noite é: muda a história. Que esse 1º de dezembro de 2024 seja um divisor de águas na vida deles. Que eles sejam conhecidos como um antes e um depois desse dia.
porque hoje eles decidem colocar Jesus no centro. E nós declaramos pela fé: todo laço do inimigo, toda seta maligna, seja repreendida agora. O inimigo não tem poder, todo laço seja quebrado agora. E nós declaramos: são filhos de Deus, são filhas de Deus, nasceram para Deus, nasceram para a glória de Deus. E nós os recebemos, Pai, como homens, mulheres de Deus. Nós os recebemos como filhos de Deus, como igrejas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor Simão, vamos cantar. Mais uma vez, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Jesus. Sente por um minuto, por favor. Os irmãos sabem, nós encerramos o culto assim que termina a ministração. Que o Senhor te abençoe. Depois dessa palavra poderosa, desse culto abençoado, depois do milagre da salvação que presenciamos aqui nessa noite, que Jesus continue te abençoando. Queridos, para a gente encerrar, eu quero convidar aqui, Pastor Leverson, suba aqui por favor. Pastor Leverson, não pode vir com a pastora Vânia, esse casal de pastores, a maior parte da nossa igreja aqui conhece esse casal. Pastor Leverson congrega com a gente desde 2005 com toda a sua família. E Pastor Leverson inicialmente ele pastoreou a igreja nossa em Águas Lindas. Hoje ele pastoreia uma igreja nossa na Ceilândia. Mas antes, nesse intervalo, ele pastoreou comigo aqui durante muito tempo, né? Durante muito tempo. E nós, Pastor Leverson, estamos felizes com a presença do Senhor aqui, né? Pastor Leverson ministrou aqui hoje de manhã. E ele veio aqui hoje a nosso convite, porque eu gostaria de dar uma notícia muito boa e que nos traz muita alegria, né? Eu quero convidar aqui o pregador dessa noite. Agora eu vou apresentar o pregador Jameson, com a sua esposa Maria Clara, que ele já testemunhou dela aqui. Eu quero convidar essa família. O pastor Jameson é filho do pastor Leverson, para quem não conhecia, que é um dos pastores nossos aqui. Muitos dos nossos irmãos aqui foram recebidos e acompanhados pelo pastor Leverson quando estava aqui com a gente. E o pastor Jameson, irmãos, começou com a gente desde 2005, ainda menino, né? Quando o pastor Leverson pastoreou lá em Águas Lindas, o pastor Jameson começou o seu ministério lá, liderando a juventude da nossa igreja ali em Águas Lindas. Depois, quando eles passaram um tempo no PSU, o pastor Jameson, junto com a Yara, liderou juventude ali por muitos anos. Quantos anos esteve à frente da juventude? 9 anos liderando a juventude, né? Desde quando chegou ali do PSU. E em 2020, mais especificamente no mês de março, eu do ministério que a gente chamava anteriormente de IDEPS, Assembleia de Deus do PSU, eu dei emancipação daquela igreja do PSU ao pastor Anderson Almeida. E o pastor Jameson, ele tinha uma responsabilidade com a juventude lá, e ele falou: pastor, eu não vou estar com meu pai aí em Águas Claras e com o senhor,
porque no momento eu não tenho direção de Deus. Eu vou esperar o momento que aprouver a Deus, para que eu esteja com meu pai, para que eu esteja no Oceano da Graça com o Senhor. Eu achei aquilo muito louvável, porque ele demonstrou para mim que não é guiado pela família, não é guiado pelo amigo pastor Simval, mas é guiado por Deus. E aprove a Deus agora trazê-lo para o Oceano da Graça. E eu quero então, com muita alegria, receber pastor Jameson. Eu quero com muita alegria receber a Yara e a Maria Clara. Eu quero que a igreja fique de pé nesse momento. A família, pastor Leverson e os demais da família que está aqui, está muito feliz, né, pastor? Nós sabíamos, irmãos, que o pastor Jameson mais a Yara, que são casados há 7 anos, nós sabíamos da responsabilidade que eles tinham lá. E por isso nós entendíamos, e porque sabíamos que vocês estavam debaixo da direção de Deus. Mas aprove a Deus agora trazê-los para estar na Ceilândia Sul com o pastor Leverson. Só que esse casal vai servir todo o Oceano da Graça, inclusive muito a Águas Claras, amém? A igreja está feliz com isso, amém? Glórias a Jesus. Pastor Jameson, Yara, Maria Clara, vocês são muito bem-vindos à Igreja Oceano da Graça. Que Deus continue usando vocês como tem usado até aqui, né, no Ministério da Palavra. A Yara também prega a palavra, tem ministério, tem chamado, tem vocação, né? E agora eles vão servir servir a Deus na Igreja Oceano da Graça. E é motivo de muita alegria para todos nós. Vocês são muito bem-vindos. Vocês já ouviram ele falar demais. Yara quer falar agora, ou o senhor, o pastor Leverson, qual de vocês? James. Vou apresentar aqui a Yara também. Igreja, estamos muito felizes com essa recepção. Como o pastor Simval disse, estamos aqui debaixo da direção de Deus, né? Depois de 10 anos, né, que nós estávamos efetivamente lá na igreja, na IDEPS, que o pastor Simval, como disse, deu emancipação. Nós estamos vindo para o Oceano da Graça, debaixo da bênção do pastor que estava conosco lá pastoreando. Estamos debaixo não estamos trazendo maldição nenhuma, viu, pastor? Estamos na bênção, na direção de Deus, crendo que nós vamos viver coisas grandes do Senhor nesse tempo que nós vamos estar na Oceano da Graça, né? Pedir desculpa, né? Primeira vez que eu prego, já passei do horário, né? A primeira impressão é a que fica, mas na próxima eu melhoro, amém? Mas igreja, em nome da minha família, muito obrigado pela recepção. Estamos sendo recebidos de forma muito calorosa por toda a igreja, e conte com a gente daqui para frente, né, para servirmos até Jesus voltar, amém? Obrigado, pastor, obrigado, pastor. Glória a Deus, Deus abençoe. Meus irmãos, vi esses meninos pequenos, e desde sempre reconheço o chamado de Deus na vida de ambos, né? Tive o privilégio de pastoreá-los por muito tempo, e via e reconhecia o ministério de Deus, o chamado de Deus na vida deles. E agora estamos juntos, e isso é motivo de muita alegria. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Maria Clara, pastor Leverson, Deus abençoe, pastora Vânia, Deus abençoe. Ainda de pé, não é? Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus nos proporcionou aqui nesta noite, e que você possa ter uma semana próspera, abençoada, onde você pisar a planta do seu pé, que seja abençoado em nome de Jesus. Onde você colocar a sua mão, que seja abençoado em nome de Jesus. Que os seus projetos, os seus planos sejam confirmados pelo Senhor, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, somos agradecidos a Ti, ó Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nesta noite, pelos louvores, ó Pai, pela palavra pregada, pela visita dos nossos irmãos que nos honraram com sua presença aqui nesta noite. Meu Deus, nós Te damos graças pela salvação de almas, nós Te damos graças pela vida do pastor Jameson, pela vida da Yara, da Maria Clara, nós Te damos graças pela vida do pastor Leverson e toda a sua família, Pai. No nome de Jesus nós Te bendizemos e glorificamos o Teu nome, ó Pai, amém. Estenda assim a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Se quiserem, dê um abraço no pregador.